E o Matheus Figueira mandou também aqui um Live Pix, dizendo aqui: a verdade não deve ser a mesma para todos quando se trata de leis universais, como ordem e caos, bem e mal. Bom, depende, né? Ao fazer a pergunta, você já pressupõe que há leis universais, né? E se há leis universais, claro que elas deveriam ser aplicadas universalmente. Mas eu não sei o que você está chamando necessariamente de leis universais. O bem e o mal, eu acredito que há alguns tipos de comportamentos, né? Falando de ética, que são universais. Por exemplo, matar um inocente. Acho que não há nenhuma cultura, apesar da definição de inocente, né, poder variar, né? Por exemplo, um sacrifício humano, talvez a gente considerasse o sacrificado inocente, né? Mas assim, alguns tipos de comportamento, a mentira, a traição, o roubo, tem várias coisas que são consideradas antiéticas, né, contra a conduta mais desejável e reforçada socialmente, que praticamente todas as culturas compartilham. Agora, há outras coisas, por exemplo, em questão de sexualidade, né? Isso já são coisas que variam muito mais. Então, por exemplo, quantidade de parceiros sexuais, do tipo assim, monogamia, poligamia, bigamia, vários homens e uma mulher, várias mulheres e um homem, isso aí tem muita variação, né? De cultura para cultura. Dar esmola, por exemplo, tem gente que, até pensando na nossa cultura atual, dar esmola tem gente que vai considerar como uma coisa virtuosa, generosidade. Outras podem considerar assistencialismo, manter a pessoa na pobreza, tirar a motivação da pessoa para buscar a solução por si. Enfim. Então, assim, tem muitas coisas que já não são tão universais assim, né? Porque isso são convenções sociais. O ser humano, bom, eu acredito que o ser humano ele nasce sem manual, não há um manual do bem viver. Várias tradições religiosas tentam oferecer algum tipo de manual nesse sentido, mas fundamentalmente são convenções humanas. As pessoas estão vivas, elas precisam conviver, porque necessariamente o Homo sapiens, né, é um animal social, se organiza, né, caça coletivamente, tem uma longa história de coletividade, e a convivência ela é sempre muito difícil. Há conflitos de interesses, há inveja, há raiva, há descontentamento. Você pode achar que uma pessoa está contribuindo menos para a sociedade do que outra, ou, enfim, tem vários problemas sociais. É muito difícil a convivência. Ela exige grande esforço e também exige que regras básicas sejam estabelecidas para permitir uma boa convivência. Então, por exemplo, estabelecer penas para certos crimes. A pena de morte é um caso que a gente observa em várias culturas, né? Então, se você matou, você vai morrer. A lei de Talião, no caso, lá do Antigo Oriente Próximo, da Mesopotâmia, até na Bíblia, né? Que é você ter uma proporcionalidade da pena. Você tirou um olho de um, você tem o seu, você vai ter o seu olho tirado, ou uma compensação financeira que seja considerada justa, coisa do tipo. Então, toda a sociedade foi criando essas normas, mas isso são convenções sociais, né? Muitas tradições, elas cosmificam, como diz o Mircea Eliade, que é o autor que eu citei agora há pouco, né? Elas cosmificam as suas convenções sociais. Então, elas criam convenções, mas atribuem essas convenções aos deuses, que é uma forma de deixar aquela convenção muito mais sólida. Porque se você falar que é uma coisa arbitrária, que poderia ser diferente, o comportamento, seguir essas leis, se torna um pouco menos atrativo ou necessário. A pessoa poderia falar assim: ah, mas por que eu vou seguir essa lei? Aí se você responde assim: porque os deuses querem, e os deuses podem te punir se você não seguir essa lei, ou os deuses podem punir toda a vila, né, sua família, se você individualmente fizer algo de ruim. Enfim, então tem essa atribuição das convenções sociais, que se desenvolvem historicamente, a um plano sobre-humano, né, aos deuses, que são mais poderosos para punir, mais poderosos para recompensar, etc e tal, né? Então, tem esse aspecto da cosmificação das convenções sociais, mas todas elas nascem historicamente aos poucos. Você vai mexendo uma coisinha ali, interpretando, depois a sociedade muda, você precisa reinterpretar e mudar certas convenções que passam a não funcionar muito bem. Se você tentar pegar um código de conduta, o código de Hammurabi, né, para aplicar hoje, é uma coisa que não faz muito sentido mais, né? Artigos contra a feitiçaria, artigos que dizem, por exemplo, se você foi acusado de feitiçaria, você vai ser jogado no rio, e se você afogar é porque você era culpado, senão você é inocente, né, que é chamada ordalha, que é submeter a pessoa aos elementos da natureza ou à vontade dos deuses, né? Enfim, tem muitas coisas que eu acho que não seria aprovado, não seria considerado o bem, né, nesse sentido universal que você diz. E, consequentemente, a gente vê, né, historicamente,
o comportamento humano foi regido por normas sociais que variaram ao longo do tempo. Então, de novo, né, pode existir um certo alguma base assim bem minimalista de algumas coisas que podem ser consideradas universais, mas a maioria das convenções sociais variam de cultura e de tempo, né? A Ângela está presente aí, salve Ângela. Disse aqui: é possível fazer relações das leis da Mesopotâmia como as que tem no Antigo Testamento? Com certeza. Não exatamente os 10 mandamentos, que é o que geralmente se pensa quando se fala em leis do Antigo Testamento, mas o que vem na sequência, que aparece também no livro de Deuteronômio, que são definições mais específicas, né? Do tipo, se eu deixo um objeto meu com um vizinho e o vizinho é roubado, de quem que é a responsabilidade por me ressarcir? É do ladrão ou é do vizinho? Porque a gente poderia dizer, claro que é do ladrão, mas como o ladrão vai ser mais difícil de achar, o vizinho está mais fácil de pegar, é mais fácil, né, é mais lucrativo, né, mais certo você atribuir a culpa ao vizinho, que deveria ter protegido melhor o objeto. Mas é uma questão complexa. E aí a gente volta para aquela discussão de a sociedade tentando se organizar e criar as suas normas. Então tem várias leis, várias normas desse tipo ali no livro de Êxodo, principalmente, não só, né, em Levítico, em Números também, em Deuteronômio, mas principalmente ali no livro de Êxodo, depois dos dez mandamentos, e no Deuteronômio também, depois dos 10 mandamentos, você tem essas leis específicas. Essas leis específicas têm paralelos muito diretos, várias delas, a maioria, eu diria, com o Código de Hammurabi, que é também uma forma de definição, né, de normas sociais, atribuída ali ao rei Hammurabi, da Babilônia, que não atribuía aquelas leis a ele mesmo, mas sim a sabedoria de Shamash, o deus Sol, que o iluminou para que ele trouxesse aquelas regras de convivência para tornar a sociedade mais ordenada, né? De novo, voltando a mais um tópico discutido anteriormente, que é a questão da cosmificação das normas sociais. Várias dessas leis você pode pegar assim, lado a lado, e você vai ver uma equivalência praticamente idêntica em muitos casos. Não há uma correspondência total, né? As leis, o Código de Hammurabi primeiro tem muito mais definições do que aquelas lá da sequência ali dos 10 mandamentos, e tem várias que não ocorrem nos dois, até porque são sociedades diferentes, né? Então, alguns tipos de leis, por exemplo, que regiam por exemplo, as meretrizes sacerdotais na Babilônia, você não tem o equivalente disso no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, né, nas leis ali de Moisés, porque isso não tinha um correspondente social, né, algo que tornasse essa lei relevante ali nos reinos ali de Judá ou Israel. Mas há muitos, muitos, muitos paralelos mesmo. Então sim, tem esses paralelos.